É isso aí, gente. Estamos aqui finalizando, sempre finalizando esse filter, né? Mas aqui o filter é interessante. O filter, ele, como o nome já diz, ele traz resultados. Você saber trazer resultados é uma coisa muito interessante, né? E aqui eu vou me aprofundar mais, ver como é que eu faria um filter com import range, fazendo um macetezinho e vendo como esse filter com import range ele é muito lento. Mas de repente você está precisando para uma coisa rápida, né? E uma coisa menos complicado, que é super rápida a função query, que eu também vou abordar aqui rapidinho, tá? Porque ela é muito complexa. Mas eu uso muito ela, tá bom? Uso muito ela no meu dia a dia. Comecei usando o filter, mas depois que eu conheci a query, né? Mas é bom, a gente tem que aprender tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Porque às vezes é uma coisa que você. Uma coisa rápida, né? Uma coisa que puxa poucos dados, você está na mesma planilha, né? Bem, então vamos lá. Aqui o que acontece? Aqui eu tenho a minha base, tá? Que eu vou usar a função filter. Pronto, a minha base é composta de 21 registros somente. Essa é a minha base, tá bom? Vou aqui chamar. Vamos dizer que esse daqui é uma tabela que eu alimento. E isso aqui seria o quê? Um link que eu daria desse aqui para um vendedor, para uma pessoa que eu queira. Você poderia dar isso aí para as pessoas. Você poderia compartilhar essa planilha aqui de maneira que ela nunca conseguisse ter acesso à sua base aqui. Então, essa base aqui, tá bom? É a que você mexe. A que o dono da empresa mexe, tá bom? Ele alimenta essa base aqui com quantos ele quiser. E esse link aqui seria um link que, por exemplo, você daria para uma pessoa consultar, então ela não teria acesso aqui. Bem, então, primeira coisa, eu vou usar o set filter aqui, uma gambiarra, né? Vamos que vamos. Vou explicar aqui como é que eu fiz para depois dar uma entradinha nessa bichinha aqui, dessa tal de query aqui. Linda, maravilhosa e bem, bem esquisitinha, tá bom? Mas a gente vai ver a rapidez. O que eu fiz? Eu na minha base aqui, eu fiz uma segunda base, tá bom? E eu aqui, eu usei um import range, para quê? Para que ele fizesse uma busca do intervalo que eu quero aqui. Por quê? Eu quero que, quando eu coloque uma data aqui, vamos ver 2022, que ele me traga o quê? Outros resultados aqui. Pronto, me trouxe outros resultados. Só que esses resultados estão aqui, né? Bem, o que eu faço? Para fazer um set filter direto, é meio brabo. Vai dizer que não dá não, dá. Mas, se eu conheço a query, eu não vou me enrolar com o set filter. Mas, fazendo aqui esse macete, o que eu fiz? Então, eu pedi que ele me trouxesse aqui, através do import range, tá bom? O endereço da minha planilha aqui. Qual o endereço da minha planilha aqui? É esse aqui, tá? Eu posso usar o endereço todo, né? Que nem eu usei aqui, para exemplificar. Ou posso usar somente esse intervalo aqui, ó, tá bom? Esse intervalo aqui é um intervalo único que cada planilha tem. E faz uma codificação aí, pronto. Sempre que eu me referir a esse intervalo, é porque eu quero buscar dados aqui.
Então aqui, através dessa função import range, vou até substituir aqui, vamos ver, vou botar esse endereço, observe que o endereço que eu coloquei aqui dentro da aspas, ele começa docs e termina aqui, ó, edit 0, tá vendo? Ó, edit g de 0. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui. Ó, vou substituir isso aqui tudinho. Ó, vou substituir isso aqui tudinho. Ctrl V. Pronto. Bem, ficou mais prático, não ficou? Mas é porque às vezes a pessoa acha mais fácil pegar isso aqui. Tudo bem, mas dá no mesmo. Só que eu pego sempre antes dessa barra até a outra barra. Esse que é o endereço da planilha. Bom, então aqui ele me trouxe o que? O conteúdo dessa célula aqui. E aqui, opa, foi mal aqui. Cadê? Import range. Depois eu fecho aspas aqui, depois do endereço, boto um ponto e vírgula e boto a aba que está os meus dados, que é esse aqui. Essa é a aba filter com import range. E qual o intervalo B2 até B2? B2 até B2 é a primeira célula que contém a primeira data. Muito bem. E eu fiz a mesma coisa aqui. Ele vai e pega o valor que está nessa célula aqui, tá? Vou substituir, fazer a mesma coisa para ver que a gente não precisa ficar pegando tudo, mas que é bom a gente saber. E eu vou colocar aqui, ó, daqui até aqui. Ctrl V. A única coisa que vai mudar aqui é de D2 até D2. Por quê? Porque a segunda data está aqui em D2. Então, o que acontece? Está vendo que está aqui 1/1 de 2021 até 31/12 de 2022? Se o meu vendedor, por exemplo, chegar aqui e botar 2/1 de 2021 até 30/12 de 2022, ele vai se refletir aqui. Ó, já se refletiu aqui. Porque ele conseguiu puxar de lá. Em seguida, o que eu fiz? Eu peguei um filter, né? Coloquei em ordem alfabética e pedi que ele me filtrasse nessa base daqui o quê? Os eventos que estejam numa data maior que o conteúdo da célula 2, ou seja, maior que 2/1, tá aqui, tá bom? E menor que o conteúdo dessa célula B2. Ou seja, ele só vai me trazer eventos que estão aqui, não tem nenhum 2023 aqui. E o que acontece? Esse sorte aqui, eu quero que ele me coloque em ordem pela quarta coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta linha. Por quê? Quarta coluna. Porque eu quero o quê? Eu quero que ele me traga isso pelo valor do evento mais barato, dentro dessa data. Poderia colocar em ordem, se eu colocasse o 5 aqui, ele me colocaria em ordem pela data do evento. 5, olha aqui, já mudou, tá bom? Então, eu fiz uma gambiarra, tá? Eu fiz o import range de lá para cá e agora eu vou fazer o import range daqui para lá. Então, isso aqui iria ficar escondido. O nome dessa aba chama-se bases, tá? E eu chamaria aqui um outro import range. Import range, só que agora eu pegaria daqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou substituir Jack até 1 aqui. Ctrl C. E aqui eu substituo aqui, ó. Ctrl V.
Prontinho. Ó, mesma coisa. Pronto. Então, na realidade, ele não está pegando dessa base. Ele está pegando de uma segunda aba, né? Que às vezes a gente faz muito isso. Uma segunda aba que se chama bases e que ele faz uma montagem aqui, né? Então, quando eu coloco uma data aqui, ele vai, altera na planilha, faz a consulta para depois ele voltar para cá. Ah, é lento. Tá, é lento, mas às vezes você não sabe um query desse aqui. Que esse query é bem nojentinho. Tá? E nós vamos ver que realmente o query, ele é tudo de bom. O problema é a complexibilidade dele. Ele é complexo pra caramba. Né? Então tudo bem. Vamos fazer um teste aqui agora. Vou fechar. Isso aqui ficaria oculto. Tá? Fechei a base. E aqui, vamos dizer que isso daqui é através desse endereço aqui que você passaria para uma pessoa que você queira que ela consulte uma informação na tabela que você alimenta, sem ela ver essa tabela e sem ela poder alterar. Esse aqui é o interessante. Então vamos lá. Então eu vou modificar aqui para 31/12/2021. Nós temos 3.949.000 de eventos. Aqui eu estou usando o Select Filter e fazendo aquela gambiarra. Vou apertar Enter e olha como é que vai demorar. Ó. Ele demora, eu já fiz uma contagem, já demora uma média de 7 segundos. Tá bom? Agora eu vou botar no Query. É a mesma coisa. Tá? Aliás, ele ainda bota um tratamento de erro e ainda bota em ordem, tá? Ó, pela quinta coluna. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ainda está em ordem de data. Vamos lá. 31/12. Eita, escrevi errado ali. Ai, ai, ai. Aperta ESC, pô. 31/12/2021. Olha a rapidez. Caramba! Foi lá de uma vez só. Não dá nem para contar um segundo. Ele foi dentro da planilha. Você vê que é a mesma jack aqui. A mesma que está aqui é a mesma que está aqui, ó. Ó, jack. Ó, ele foi lá. Dentro da... Foi direto na base de dados. Quer dizer, não precisou ir naquela planilha lateral. Selecionou uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Enquanto... a coluna 5, que é a coluna de data, for maior ou igual a B2, que é quem? Que é essa daqui, né? O caso aqui, data, no Google Planilhas, ele é tratado como um texto. Então você tem que fazer essa conversão, tá? Botar essa função, botar uma aspa simples, uma aspa dupla e ir colocando esse negócio aqui, ó, tá? Sempre abrir, tá? Com aspas simples, aspas duplas, como é que se diz? Esse aqui, concatenação e chamar a função texto para quê? Para colocar ela no formato dessa data. E só depois encapsular o B2 aqui. É o O. E esse negócio de coluna aqui, se você botar um C minúsculo aqui, vamos botar um C minúsculo aqui, ele já vai dizer que não tem dados. Por quê? Ele quer que seja o C maiúsculo. Bota um C minúsculo que você vai se
Então, esse query, ele é bom, mas ele é nojentinho, né? Mas ele é rápido, ó, 31/12/2022, ó. Ó, nem conto. Agora eu vou botar aqui. 31/12/2022. 2, 3, 4, 5. 5. E a minha base tem quantos registros? 20. Imagine com 5. Quer ver como é que tem 20? Imagine isso aí com 50 mil registros. Mas eu tenho uma com 50 mil registros, tá? Ó, olha a minha base, né? Mas é porque nós estamos fazendo uma gambiarra. O problema é que às vezes você quer um resultado e você não consegue montar aquela função filter, tá? Porque a bicha é, né, vamos dizer assim, é meio esquisitinha, tá? Bem, vendo a performance, vamos agora para, então, aqui a base para a função filter com import range, para query, e aqui a função. Então, esse aqui seria o meu, que eu alimento, esse aqui seria o que eu botaria com o botão invertido aqui, compartilhava, e dava aqui, botava o e-mail da pessoa aqui, né? E ela iria ter acesso a isso aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a minha base com 50 mil registros, tá? E vou abrir aqui a função filter, tá? Aqui, essa aqui vai buscar em 50 mil registros aqui, né? Só que eu não vou fazer filter aqui nunca, porque eu vou entrar pelo cano. Vai ficar horas e horas aqui procurando nos 50 mil registros. Então, eu vou abordar um pouquinho o query aqui, para ver como ele tem os dois lados, o lado bom, o lado ruim. E tem que ser uma aula muito legal sobre query, porque a query é muito legal. Então, eu estou aqui, ó, se eu fizer Ctrl Shift seta para baixo, ou Ctrl Shift, ou Ctrl seta para baixo duas vezes, ele vai lá, ó, nós temos 50 mil registros, tá bom? Ele vai até na 5003, por quê? Porque as três primeiras, isso já veio assim, eu peguei essa base aí na internet, então ele tá assim. Então eu respeito, deixa. Aqui eu boto, eu gosto muito de botar sempre um título, um subtítulo, isso aqui é o que veio com ela, não tem problema. O importante é que eu quero que ele comece no A4. Então nós temos aqui o código sequencial, nós temos o sexo ou gênero, nós temos aqui tipo como quer ser tratado, nós temos aqui a data de nascimento e aqui o nome. Então nós temos aqui uma base grande para a gente fazer nossos testes. Então dentro da mesma planilha ele é fácil. Por quê? Olha aqui. Aí dá para fazer um filter, tá bom? Dentro da planilha, ele fica rápido. O problema é quando você faz aquele import range para fora. Então, o que eu fiz aqui? Filter na base, que é BD1, tá bom? Filtre na base, BD A4 até aí, ou seja, ele vai pegar daqui até aqui, ele vai me trazer só até o CEP, tá bom? Onde o critério seja que lá na minha base de H4, H quem é H é o estado, tá bom? Que o estado seja São Paulo, então ele vê São Paulo aqui. Se eu botar Rio de Janeiro, por que aspas dupla? Porque é texto, gente. RJ, ele vai me trazer os RJs. Vamos olhar, pronto, RJ. Tá? Então esse é filter por estado. Vou botar RJ aqui. RJ, tá. Agora um filtro por estado do Rio de Janeiro e feminino. Então vamos lá. Aqui a fórmula, a mesma coisa, igual o filter BD, ele pega o dado lá na base. A4 ATI, então ele vai trazer só até o CEP.
tá? Intervalo, cujo intervalo lá na BD, na coluna H, seja igual ao quê? A São Paulo. Ponto e vírgula, esse aqui é o primeiro critério, tá bom? Quando eu boto ponto e vírgula no filter, ele permite que eu faça um outro critério. O outro critério vai ser o seguinte, que no BD, aqui, na base BD, tá? O sexo seja masculino, então ele fez um filtro duplo, tá bom? Então ele procura aqui, na coluna H, que seja igual ao que está lá. E na coluna B, que seja igual ao que está aqui. Então, se eu botar aqui, ó, feminino, se ele botar minúsculo não tem problema não, tá? Vou botar minúsculo aqui e pronto, ele vai trazer os femininos, tá bom? Eu quero do PA feminino, vai trazer. Pronto, aqui, ó, PA, Pará, feminino. Então isso aqui não demora porque é no mesmo lugar da base, tá bom? Então tudo bem. Agora, filtro por uma caixa de listagem. Agora já começa o seguinte, ó, tá bom? Eu aqui, o que eu fiz? Eu fiz os dados, validação de dados, aí eu venho aqui na minha BD e pego aqui do H4, olha o intervalo, até o final. E pronto. Então, eu não quero nem saber ali, ele vai me dizer quais os estados que estão aqui. A primeira demora um pouquinho, ó, escolhi, tá? A primeira vez que ele lê demora um pouquinho. Depois não, depois é rapidinho, tá? Então ele já mudou para Distrito Federal aqui, Minas Gerais. Já mudou, tá? Então é muito simples. Filtre, lá na base BD, do intervalo A4 até I, ou seja, vai me trazer aqui até o CEP, tá? Cujo critério seja o seguinte, que a coluna H, que o estado seja igual ao conteúdo da célula I2, que é o que? O estado que eu escolho. Eu botei esse cifrão aqui, que é para travar, né? Porque eu poderia copiar essa fórmula para algum lugar e eu gostaria sempre que esse cifrão me travasse de maneira que eu pode alterar qualquer coisa, menos que a nova fórmula fique com um endereço diferente de I2. E pronto. Fiz o quê? Fiz um filter por uma base grande por uma caixa de listagem pré-preparada, tá bom? Agora, vamos filtrar um filtro duplo por duas caixas de listagem, tá bom? Então, como é que eu fiz essa caixa de listagem? Listagem, validação de dados. Vim aqui no BD e peguei todos os, ó, de B4 até o final. Ele pega todos os estados. Aqui, o que eu fiz? Eu poderia fazer também, tá? Ó, se eu pego do BD, ó, daqui até aqui, ele vai aparecer ali feminino e masculino. Só que eu vou deixar ele um pouquinho mais rápido. Vou aliviar a barra dele, tá? Dados, validação de dados. Aqui eu vou colocar a lista de itens, feminino, vírgula, masculino. Pronto, acabou a mesma coisa, tá? Então, tanto faz como tanto fez. Como é que ficou isso aqui? Se eu botar feminino aqui, ó, todo mundo que é feminino do Rio de Janeiro, todo mundo que é feminino de Rio Grande do Sul. Pronto. 2 filtros. Agora eu vou começar explicando e depois colocando como é que se diz, o sorte e o erro para não dar confusão. Bem, então, o
que eu fiz aqui? Eu fiz simplesmente um filter, tá bom? Depois eu vou alinhar. Só que ele não vem na ordem que eu quero, tá bom? Você vê que ele veio aqui, ele vem pela data aqui do código, né? Então, filter, tá bom? Na base da coluna A4 até aí, ou seja, ele vai trazer do código até o estado, tá? O primeiro é o critério, cujo critério, tá? Da coluna BD H4 seja igual a I2, ou seja, o estado lá, o filtro tem que ser igual a I2. E depois da vírgula é o segundo critério, que o gênero da base seja igual ao conteúdo de J2. Fecha e pronto, acabou. Então, isso aqui são as duas caixas de listagem. Uma eu fiz ele pegando os dados e outra eu fiz usando, quando é pouco, eu posso colocar assim, ó, lista de itens, feminino, vírgula, masculino. Agora eu vou fazer o quê? O tal do sorte. Por quê? Ele está vindo em código disso aqui. Eu gostaria que ele viesse em código de data de nascimento. Ah, não, pelo nome. Então é a coluna, é 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então eu faço o alinhamento de funções aqui. Sorte, abro. Aí aqui ele pede o seguinte, tá? A coluna. Qual o número da coluna? Então sempre começa a contar. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Como eu quero, em ordem do primeiro nome, eu vou colocar a coluna 5. Ponto e vírgula. O que é o true? Se eu botar true, ele vai fazer o seguinte, ele vai me trazer de A para Z. Se eu botar falso, ele vai me trazer de Z para A. Pronto, fechei e pronto. Veio aí um montão de Ágata com endereços diferentes, né? Se eu botar falso aqui, vai vir Zazá, sei lá, não sei o que vai vir, mas aqui vai mudar a Ágata, tá? Ó, Yasmin, tá bom? Então, o sorte alinhado é isso. Primeiro você filtra, faz o filtro, tranquilo. Em seguida você vem com sorte, que ele coloca em ordem pela coluna que você quer. Sendo que aqui, ó, é todo configuradinho, ó. Todo mundo do Rio de Janeiro, tá? Como tem Yasmin aqui nesse Yasmin Vitória, que a pessoa repetiu, né? Isso aqui foi criado, foi criado Yasmin, Vitória, Thaís, Sofia. Isso aqui foi criado, mas os CEPs são diferentes. Os CEPs são diferentes. Aqui já tem bem menos no Piauí, né? Então, é isso. Então, vamos colocar aqui true. Beleza. Tá? Agora, se eu conseguisse, vou apagar aqui, pronto, ó. Olha ali, ó. Apaguei a caixa de listagem, tá? Olha o que é que deu. NA, fica esse negócio horrível aqui para o cliente que você desenvolve a planilha, tá? Então, vamos lá, igual, if, erro, ponto e vírgula, não há dados. Fecha, fecha, enter. Pronto, não há dados. Tá? Eu poderia, no lugar de não há dados, colocar só isso aqui. Aí ele vai trazer o quê? Um espaço em branco. Ali. Bem, é isso aí. Então, comecei esse filtro aqui somente com filtro. Filtrei, tá bom? Tanto pelo estado como pelo sexo feminino ou masculino, tá? Depois encapsulei por fora e botei daqui até aqui. Ou seja, coloque em ordem, tá? Pela quinta coluna em ordem de A para Z.
porque a quinta coluna é quem? É o nome, o primeiro nome. E depois encapsulei mais uma por fora e botei. Se acontecer algum erro, o que acontece quando acontece um erro? Tipo assim, um espaço em branco, alguma coisa, ele mostra o espaço vazio. Então, isso chama-se uma função com tratamento de erro, que é o que a gente tem que fazer sempre. If erro, português is erro. E vai embora, tá? E agora vamos tentar ver um pouquinho da query, né? Porque, então, observe que quando, ó, a minha base é aqui, né? Eu tenho 50.000 registros, tá bom? Quando a minha base, as minhas consultas de filter são no mesmo arquivo, pô, fica legal, tá bom? Só que quando eu uso o import range, fica inviável fazer isso aí em 50.000 linhas. Tem que ser query, tem que ralar no query, não tem jeito. Bem, aqui vou mostrar um pouquinho da query, vou abrir aqui a minha base com os 50.000. Observe que eu tenho aqui, eu coloquei aqui alguns, isso é uma tabela que veio aí preenchida, então tem muita data igual, tá bom? Mas eu coloquei alguns 1966 aqui, né? Porque é uma data que eu lembro bem, que está perto do meu aniversário, então tem alguns aqui, ó. 1966, 1966, tá? Bem, o que acontece? Amarelinho é onde está a função, tá? 50.000 registros maiores que o código 4, né? Ou seja, eu tenho aqui nesses 50.000 registros, não maiores não, menores, pô. Menores aqui, sinal de menor. Se for maior, vai dar coisa pra caramba. Menores que o código 4. É isso aí. Pronto. Então, o que eu coloquei? Eu aninho query, tá? Porque o import range ele me traz, mas ele não me delimita, tá bom? E eu quero trazer somente, dentro dessa coluna aqui de 50.000, eu quero trazer somente esses aqui, ó. Eu quero isso, tá? Bem, então eu abro com query, depois aninho import range e boto o endereço da planilha que tem os 50.000 registros, porque ele começa no CA, ó, ele começa no 1 e vai até o CA. Ó, aqui, ó, começa no 1 e vai até o CA. Pronto. Aí ele já sabe que está apontando para cá. Aí eu tenho que informar qual a aba dentro dessa planilha de 50.000 registros, qual a aba que contém os meus dados. Aí eu informo aqui, fecho o meu endereço com aspas duplas, boto um ponto e vírgula para dividir, abro com aspas duplas e coloco o nome da minha aba, que é o que? BD. Em seguida eu pego o intervalo que eu quero, de A4 até E. Então ele vai pegar daqui de A4 até E. Ele não vai trazer mais. Tá bom? Fecho. Por quê? Porque o import range terminou aqui. Ele vai trazer esses dados. Em seguida, eu aplico a sintaxe da função query, que é o quê? Select call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai me trazer o ID, o sexo, o tratamento, a data de nascimento e o primeiro nome, tá? Então, por isso que é call 1. Esse call aqui, se botar um C minúsculo, ele dá erro. Ele é danado. Tem que botar exatamente assim, C
C maiúsculo. Se ele traga todas as 5 colunas, tá? Enquanto a primeira coluna seja menor ou igual a 4. Aí ele vai trazer. A primeira coluna é código. Pronto. 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Qual 1 é essa? Qual 1, qual 2, qual 3, qual 4, qual 5. Qual com C maiúsculo. Tá certo? Ah, eu quero menores que 4. Tiro o igual. Ele vai trazer de 1 até 3. Beleza. Tá? Observe que eu fiz uma soma aqui, né? 24, 24, 24, dá 73 mil. Tá? Se eu vou modificar aqui, botar o igual aqui, tá? Ele já vai trazer 4 automaticamente. 24, 24, 24, 36, 110 mil. Tá? Aqui já é, eu vou acessar essa bichinha aqui, tá? Só que são 2 critérios, tá bom? Não é mais só o critério que a coluna 1 seja menor, que o código seja menor ou igual a 4, tá? Eu vou querer que, mesma coisa, query, import, range, o endereço da planilha, o nome da aba e o intervalo que eu quero trazer. Mesma coisa, select qual 1, qual 2, qual 3, qual 4 e qual 5, sempre com C em maiúsculo, enquanto qual 1 é quem? É o código, for maior ou igual a 10, AND quer dizer que é mais de uma condição. AND qual 1, esse mesmo código seja menor ou igual a 100, tá bom? Então, se eu botar aqui, mas por que ele não trouxe o 10 se é maior ou igual? Sabe por que ele não trouxe o 10? Porque o 10 é masculino, tá bom? Por isso que trouxe 11 aqui. Por que ele não trouxe o 13? Porque o 13 é masculino, tá certo? Então, e a coluna 2 tem que ser feminino. Coluna 2 é quem? É o gênero, tá? Então, ele foi um filtro, tá bom? Triplo, tá? Que ele pegou um intervalo de códigos maiores que 10 e um intervalo de códigos menores que 100 e o gênero feminino. Observe que aqui tem que ser aspas simples, tá? Dentro dessa fórmula que eu coloco os meus critérios dentro dela. Quando é para eu escolher um critério de uma célula, muda tudinho, tá? Mas eu consegui trazer aqui, ó. E rapidão, tá? Se eu botar aqui, ó, tá aberta, mas tanto faz, tá aberta ou tá fechada, tá? Mas se eu botar aqui maior do que 20, ó, ele vai, ó, ele vai trazer os maiores do que 20, ó, rapidão. Assim, comparando com os outros, o import range, tá beleza, tá? Agora vamos fazer pela data. Gente, o interessante é puxar por a data. Data, porque tudo é baseado em data. Quando você faz um financeiro, que você bota um contas a pagar, entendeu? E você dá um vencimento, né? Quando você paga aquela conta, geralmente você bota o valor que você pagou e você dali tira um juro. E depois que você bota o valor que você pagou, você bota a data que você pagou para você saber. Então, a consulta por data é muito interessante. É muito, né? Só que, tipo assim, né? Se você for fazer dentro da mesma planilha, é legal. Quando você puxa os dados daqui, tá? Que nem eu quero puxar daqui, né? Sendo que eu estou colocando o meu intervalo daqui, o negócio é um pouquinho complicado. Mas eu aprendi, vocês vão aprender também, não tem problema nenhum. Por exemplo, vamos olhar a rapidez. Vamos olhar aqui, dia 15, ó, 15 do 10.
Está executando aqui, já executou, já veio. Tá? Ah, por que eu fiz uma? Por que eu fiz duas? Porque aqui eu fiz sem... Pô, vou até abrir, que a bicha é grande, hein? Ó, aqui eu fiz sem ordem. Aqui eu fiz com o tal do sorte. Né? O sorte, ele agregado, aninhado, é muito interessante. Muito sorte. Então observe que dá os mesmos, só que esse de baixo, ele sempre vai vir em ordem de quê? De data, né? Então observe que eu tenho 4 registros aqui, 4. A única diferença é que essa está sem sorte e essa está com sorte e pela 4ª coluna indexada, ou seja, eu consigo colocar em ordem pela data de nascimento. Se eu botar aqui 31/10/1966, ele vai me trazer 6, ó, rapidão. Da outra planilha, aqui. Sendo que essa vem 7, vem 31, né? Ele vem em ordem de código. Tá? E essa aqui já vem colocando em ordem. Bem, essa fórmula aqui, ela é essa daqui. Ela é essa daqui. Aí eu vou tentar explicar ela e tem que ralar. E tudo é motivo para erro. Tudo é motivo para erro, tá bom? Tudo é motivo para erro, tudo dá errado. Se você botar um call com letra minúscula, ele não vai. Se você botar, sabe, vamos lá. Então, eu começo aqui igual que essa aspas simples aqui, tá? Isso aqui ignora que é para que eu consiga que ele não interprete como sendo uma fórmula, né? Então vamos lá. Então eu começo, vamos tentar explicar como é que eu cheguei nessa fórmula enorme aqui, dissecar ela, tá? Tá muito mais, vamos lá. Então, o primeiro intervalo está na B2, o segundo intervalo está na D2. Então, vou nem fazer essa sorte aqui não, vou fazer com essa daqui. Igual query, import range, abre aspas, né? Você pode ir montando isso aí no seu. Essa planilha vai ficar disponível, você vai fazer download, você vai ver mais ou menos como é que é. Igual, aí ele vai pegar o quê? Como sempre, o endereço daqui até aqui, certo? Ele começa no 1 e termina no A. Ó, começa no 1, termina no A. 2 pontos, ponto e vírgula, BD, que é o quê? Que é a aba, tá bom? E A4 até D. A4 até D quer dizer o seguinte, que ele pegou daqui até D. Até os 50 mil, até os 100 mil, não importa não. Tá? Aí ele começa. Select, coluna 1 com C maiúsculo, 2, 3 e 4. Ou seja, ele vai pegar do quê? O código, o sexo, o tratamento e a data de nascimento. Tá? Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Primeira parte, endereço da planilha. Segunda parte, aba e intervalo dentro da planilha. Terceira parte, as colunas que você quer trazer. Em seguida, ele vai trazer esse enquanto aqui, ó. Esse aqui. Enquanto. É isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, ó. Esse while, enquanto, tá? Call 4. Quem é call 4? É quem? É a data de nascimento. Call 4 é coluna 4. Enquanto call 4 maior ou igual date, tá? Aspas simples, aspas duplas, porque o Google Planilhas entende uma data como texto. E a gente tem que converter com essa função, tá? Depois aninha o texto e bota o intervalo B2, que é onde está a primeira data. Ponto e vírgula, aspas, coloca esse formato americano, tá? Fecha aspas, formato americano dentro de aspas. Fecha a função texto, fecha o e-comercial, fecha aspas duplas,
e fecha aspas simples. Não tem jeito. Estou querendo uma coisa mais simples, mas não tem jeito, mas funciona, tá? E a mesma coisa, col 4, só que menor ou igual à função date, tá? Esse mesmo esquema aqui, só que em D2. É isso aqui. Então, eu fiz aqui uma dissecação da função, lembrando que essa primeira aspa aqui não entra, tá bom? Porque é para mim mostrar aqui. E eu dissequei a função query. Vale a pena aprender ela, tá? Principalmente com data. Você vai conseguir extrair. Vamos dizer que você pode extrair resultados, pode mandar o link para a pessoa e a pessoa tem acesso à consulta que você padronizou numa base de dados que ela não tem acesso. Ela só tem direito a uma consulta. Poxa, isso é legal. Agora vamos mais para frente. Mais para frente é o seguinte, agora eu vou fazer, né, a mesma coisa, só que, ó, com um terceiro critério masculino, vai mudar. Ó, masculino nesse intervalo. Então, se a gente olhar, ó, tem 3 masculinos de um 966. Aqui, ó. Ó, esse aqui, cadê? O 966 Carlos. Cadê o outro 966? Aqui, Gabriel, masculino. E o outro tá por aqui. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, isso aqui é idêntico, só que no final eu coloquei um AND mais uma condição, tá? Depois que eu coloco esse enquanto aqui, tá? Quando eu venho com a primeira condição de data maior e a segunda condição de data menor é igual e a terceira condição que é o quê? Que é o gênero, que é o col2, coluna 2, seja igual ao conteúdo da célula D1, tá? Como é texto, é aspas simples, aspa dupla, é comercial, D1, fecha aspa comercial. E aqui fechou a função. Pronto, então eu consigo aqui fazer um filtro triplo usando data. Ó, vai mudar para feminino. Ah, não, masculino. Vai mudar para feminino aí. Tá? E para encerrar essa, tá? Porque aqui eu fiz o que? Eu fiz um intervalo na célula por data e um campo texto. Tá bom? Porque tem essas frescuras aqui. Texto tem que ser aspas simples, depois aspas duplas, é comercial, tá? E agora eu vou fazer, para encerrar, com códigos, tá bom? Ou seja, quem nasceu nesse intervalo de data, que é do sexo masculino e cujo código seja entre esse e entre esse. Eu estou pegando o quê? O intervalo de datas, um critério de data, um critério de texto e um critério numérico. São 4 tipos de critério: data, texto e número. Então, né, se eu mudar aqui para feminino, ó, quem veio? 2 pessoas, tá? Que estão atendendo a condição de que está dentro dessa data aqui, desse intervalo, ser do sexo feminino e estar no intervalo de 1 a 5. Se eu botar de 1 a 2 aqui, aquele ali vai sumir, tá? Então, vamos... Eita! Vamos colocar aqui o 5 e embora. A fórmula está só crescendo, mas a sequência query, select, data, cuja coluna 2, que é o que? Coluna 2 é o gênero, seja igual a isso aqui, tá? A essa caixa de listagem aqui.
E, coluna 1, é o código. E o código seja maior ou igual ao conteúdo de E1. Aí observa, gente, é aqui que está o macete. Quando esse campo, o intervalo da célula aqui, é texto, eu coloco aspas simples, aspas dupla, é comercial. Quando o critério que está dentro dessa célula é número, eu coloco o quê? Aspas duplas, é comercial, a célula, fecha com é comercial, aspas dupla, tá? E é isso aí. A verdade é, a gente não usa isso aqui, tá? Porque a gente quer trabalhar com variáveis. Eu não vou ficar toda hora, se eu mexer num treco aqui, se eu trocar um C aqui e botar um C aqui, ele já está tudo errado, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber esse aqui para preparar para que as pessoas, e depois uma proteção, é claro, para que a pessoa só consiga mexer aqui. E acabou, né? Essa é a nossa função, de criar coisas. E para você também. Você vai ficar toda hora nessa fórmula aqui, onde é que eu mexo? Não. Você rala uma vez, bota ela aqui e bota as opções e pronto. E você vai trabalhar e vai ser feliz. É isso aí, o começo também da função query, não podia deixar de mostrar ela, né? E ela é um tipo de filtro também, na realidade. Depois que você domina ela, você não vai querer saber mais de filter não, tá bom? Eu usei muito filter, porque eu não sabia ela, ainda apanho pra caramba com ela, mas já tô pegando muito macete, né? Eu tô modificando todos os meus filtros para esse query aí, tá bom? Porque eu já sei mexer nos parâmetros dela. Então, é verdade, quando você domina o filter, você não vai querer escutar falar, ou desculpa, quando você domina o query, você vai querer escutar falar mais em filter não, tá bom? É isso aí, gente. Finalizando aqui, deixar a descrição no vídeo aí todinha, onde vocês querem, e a planilha para download. Até mais.